Simone, 7h21, quiser começar, começa, Simone. Então vamos lá. Tá? Vou compartilhar rapidinho, eu vou falar brevemente, porque não vai dar certo, né? Em relação à questão que nós queremos, não dá certo. Gente, vamos ver bem aqui. Coração começou. Observe se chegou a vocês. Observe se chegou. Chegou, pessoal? Sim. Chegou? Chegou. Tá fazendo tudo ver? Sim. Gêneros editorial. Pessoal, agora vamos desligar os microfones, que eu vou ser bem breve, tá bom? Olha, dá para desligar os microfones? Dá para desligar? Pois vamos lá, gente. Esse gênero editorial é um tipo de texto que geralmente ele vem sendo trabalhado em revistas e jornais. Hoje, com a expansão da internet, também nós temos editoriais nas páginas de internet, onde se colocam muitas informações de participação coletiva. Eu trouxe essa imagem para a gente conversar, até coloquei na quinta etapa, porque é uma forma da gente trabalhar uma análise crítica. O mundo hoje, gente, vocês devem ter visto o que está acontecendo nos Estados Unidos, no mundo, para acessar fofoca, não é? Aí tem internet. É questão do interesse. Agora a gente tem que vamos também... fazer os mais simples, né, professor Miguel? Sim, a gente tem que ver também essa questão do tempo, né? Os elementos de um texto argumentativo. Gente, tema, opinião ou tese, que é a mesma coisa, argumentos e conclusão são diferentes. Tema, gente, eu falo em assunto, é a mesma coisa que tema. O que nós trabalhamos nas charges, tese é o ponto de vista sobre o tema. Você coloca um tema sobre, por exemplo, preconceito ético ou racial, como as pessoas conhecem. A opinião é o que eu esclareci para vocês, meu ponto de vista, que é uma mancha vergonhosa. Isso é a minha tese, é uma mancha vergonhosa, é minha opinião que eu estou emitindo sobre o tema. E os argumentos, por que eu digo que é uma mancha vergonhosa? Porque há anos, desde a nossa colonização, que a gente vem passando por esse processo de escravidão, e parece que a escravidão nunca sai dos negros, né? Parece que eles sempre estão devendo alguma coisa para a sociedade, porque eles são negros. Então, argumentos são as razões, os porquês ou as provas apresentadas pelo autor do texto para sustentar a tese, para sustentar a minha opinião. Se eu defendo a opinião, eu tenho que ter provas. Que seria de um advogado sem as provas, não é? Então, os argumentos são as provas para sustentar isso. E o que é a conclusão? Nela refere-se à tese inicial, salientando-se o que foi dito aí, gente, né, no início da argumentação. Teve um errozinho aí, viu? Então, a conclusão geralmente tem uma opinião, ela for argumentativa, reiterando o que a pessoa está defendendo na tese. Vamos lá. Gente, eu coloquei na atividade postada, porque a Alice postou, acho que foi segunda ou foi domingo, eu postei com tem alguém com o microfone ligado e atrapalha um pouquinho, viu? Eu postei um editorial para vocês sobre a redução de homicídios e sobre a redução de homicídios que sejam um complexo desafio dos dias atuais. Esse editorial só foi para vocês terem uma ideia de como é a estrutura do texto. Então, como vocês... Eu não vou ler, porque está na atividade de vocês. Então, como é esse editorial? Olha, ele tem uma estrutura. Redução de homicídio é um complexo desafio. Ele tem um título e a data. Vocês perceberam aí, gente? Tem o título e a data. Mas ele também vem a primeira parte, que é o primeiro parágrafo. O primeiro parágrafo eu chamo de introdução. O que tem que ser exposto na introdução? Na introdução, você vai conter a tese ou o ponto de vista do jornal ou revista. É aí onde ele vai colocar a sua opinião. Então, geralmente na introdução já aparece praticamente não é toda a opinião, mas boa parte da opinião que ele vai defender sobre o tema que está sendo trabalhado. Gente,
Observem que eu coloquei 2 verbos destacados na introdução. Por que eu coloquei esses verbos? Porque, geralmente, o texto editorial, ele traz verbos no presente indicativo. O que é o presente indicativo? É uma ação que está acontecendo, que eu tenho certeza do seu conhecimento. Então, introdução editorial. Olha, cai muito esse textozinho em provas de concurso. Pois bem, eu tenho outras estruturas. Depois da introdução, eu tenho o desenvolvimento. O desenvolvimento, gente, o que é? Você vai fazer um texto explícito, colocando seus argumentos. Você vai argumentar por que, na sua opinião, reduziu os crimes no Brasil, os homicídios, a criminalidade reduziu, um exemplo. E as opiniões, ela tem que ter uma linha do pensamento, não é de quem está escrevendo, quem responde pela mídia editorial, no caso, o jornal, a revista, a parte da internet. Lembrando a vocês, o editorial é um texto crítico, em que alguém omite uma opinião, mas ele não assina. Ele representa uma instituição. Ele pode colocar seu ponto de vista respeitando as condições do local que ele escreve, tá bom? E nós vamos para a questão da conclusão. Gente, o que é a conclusão? A conclusão do editorial é quando você coloca sua opinião a respeito, a solução para o que você está defendendo na sua tese, para o que você defendeu nos seus argumentos. Então, eu tenho um fato no editorial, bem na introdução. Eu tenho minha tese, minha opinião sobre o texto, meu tema. Eu vou colocar argumentos e, no final, eu vou apresentar uma solução para o problema, levando o leitor a refletir sobre o que você apresentou na tese, no assunto. Então, em síntese, o editorial é um texto muito importante. Ele se destaca da notícia, porque a notícia, ela tem que ser imparcial, mas ela não pode ter opinião. Ela não pode revelar e ser tendenciosa por ninguém, para nada. Ela só vai noticiar fatos, certo? O editorial, não. Ela narra um fato, ela apresenta a opinião, argumenta e dá uma solução. Mas tudo isso, gente, dentro de um protocolo que o jornal ou a revista responde. Só para lembrar para vocês, revisando aqui que o professor Miguel vai entrar. Esse texto que eu coloquei na atividade de vocês, redução de homicídios é um completo desafio. O que é que quem escreveu, o jornal que escreveu, defende? Que o número de homicídio na introdução tem caído, mas ainda é inaceitável como os investimentos para isso não vem ajudando muito a que esse problema diminua cada vez mais. Então, o fato que ele coloca, o tema que ele coloca é a redução de homicídio. E ele emite uma opinião que, apesar de estar reduzindo a opinião dele, a tese, e os investimentos que são feitos para isso devem ser cada vez melhores para que possa reduzir as perdas de vida. Lá no segundo parágrafo que eu mostrei para vocês, certo? Ele vai colocar os argumentos, vai justificar por que ele pensa isso na tese. E no final, ele vai dar uma opinião. Eu vou voltar aqui, certo? Para nossa apresentação, ok? Aí eu queria que vocês me dissessem, foi ligeiro, não foi, gente? Foi ligeiro. Quando é ligeiro assim, a gente fica, eu não entendi quase nada. Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar esse material no grupo, tá bom? Vou colocar uns áudiozinhos lembrando que a gente estudou aqui, certo, pessoal? Vou colocar, e eu passei uma lá no grupo, a última atividade, eu estou pedindo para vocês fazerem um textozinho editorial bem simples, coisa como vocês viram o modelo aí. Eu quero que vocês falem qual é a opinião de vocês sobre o isolamento no Brasil. O que é que vocês pensam sobre o isolamento? O fato
é que vocês vão narrar alguma coisa sobre isolamento. Eu queria que vocês defendessem uma tese se vocês são a favor ou contra o isolamento, no primeiro parágrafo. E no desenvolvimento, eu queria que vocês usassem argumento por que vocês acreditam que o isolamento funciona ou não funciona, ou se ele é parcial. Não, eu acredito parcialmente, professor. Eu acho que funciona assim, mas não funciona. E o último parágrafo, eu queria que vocês dessem uma solução. Por que vocês acham que o isolamento funciona? Então, qual seria a solução para que ele funcionasse melhor ainda? E qual seria a sua opinião? Por que o isolamento não funciona? Aí você daria uma solução para melhorar as condições para as pessoas saírem de casa nesse período de pandemia, tá? Faça essa última questão, porque vocês precisam escrever. E escrevendo, vocês vão ter autonomia para responder as dúvidas. Aí eu vou pedir para alguém postar um texto ou dois lá no grupo para a gente fazer uma discussãozinha. Você nem precisa assinar. Editorial não assina, tá bom? Ok? E agora vou passar a palavra para o professor Miguel para continuar a aula, tá bom? Eu queria combinar uma coisa com vocês. É o seguinte, ó. Por exemplo, eu estou vendo aqui a dona Firmina, a Sandra, estão com o microfone aberto, a nossa coordenadora também. Aí eu gostaria que vocês só fechassem o microfone enquanto a gente estivesse apresentando. E outra, se você tiver uma dúvida, alguma pergunta a fazer durante a apresentação, é isso que eu quero combinar com vocês. Vocês abram o microfone e perguntem, entendeu? Estão entendendo? Firmina, Sandra. Então, por exemplo, eu estou apresentando... Entendi, professor. Entendeu, né? Então, eu estou apresentando aqui e tal, aí você ficou numa dúvida, ou então quer fazer algum questionamento, ou quer fazer algum comentário, ou quer fazer uma pergunta. Aí você vai, abre o microfone e pergunta. Mas quando eu estiver apresentando, aí você deixa o microfone fechado, ok? Porque fica a interferência de algum som, de repente alguém que fala com você, ou de repente alguém que abre a porta aí, ou a TV, alguma coisa, algum som aí fica interferindo. Aí eu acho que não tem aproveitamento da aula, né, enquanto a gente estiver apresentando. Beleza? Eu tô vendo aqui, ó, o Anderson tá com o microfone fechado, ele tá me ouvindo, né? A Simone também, a Maria Alice, mas a dona Firmina e a Sandra ainda tá com o microfone aberto. Ai, meu Deus, como é que eu faço esse negócio? Você vai embaixo, vai aparecer um íconezinho de microfone. Aí você vai e clica em cima. Que aí desaparece o teu áudio. Tá vendo aí, Sandra? Embaixo, ó. Vai embaixo, arrasta o mouse. Ó, pronto, a dona Firmina já achou. Ela já desligou o microfone dela, ó. Agora é você, Sandra, ó. Você vai embaixo, é uma abazinha que tem embaixo. Aí tem um símbolozinho de microfone, aí você clica em cima. Eu vou deixar em tela cheia. Aí vocês abram o microfone para me dizer se tá ok, viu? Sim. Tá ok, né? Pronto, o Anderson já confirmou aqui. Quem mais? Ok, tá ok. Quem mais tá vendo? Eu tô vendo, professor. Pronto. Pois aí eu vou iniciar. Então olha só, gente. Em uma de nossas aulas anteriores, que eu postei lá na plataforma, a gente iniciou o estudo de circuitos elétricos. Porque a física que a gente estuda na 7ª etapa é a física da eletricidade e do magnetismo, que se estuda no ensino médio no 3º ano. Ok? Então, na última aula nossa, que a gente postou na plataforma, a gente fez uma introdução ao estudo de circuitos elétricos. Então, quem se recordar, né, que lembrar o que foi que a gente discutiu, eu coloquei o primeiro capítulo do livro, né, que a gente adotou, que acho que muitos já têm esse livro, já que é um livro de 3º ano do ensino médio. Então, eu apresentei lá nessa nossa primeira aula o primeiro capítulo, certo? Que a gente começou a estudar circuitos elétricos. Então hoje, o nosso intuito aqui, o nosso objetivo é dar continuidade àquela primeira aula. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou apresentar aqui para vocês algumas grandezas da eletricidade que se estuda muito em circuitos elétricos. Que grandezas são essas? Potência elétrica, tensão elétrica, corrente e, por último, resistência elétrica. Então a gente vai fazer uma abordagem rápida, porque na íntegra vocês vão poder acompanhar isso direitinho lá no livro de vocês, ok? Então tá todo mundo me ouvindo, né? Então olha só.
transformações de energia nos aparelhos elétricos. Então, quais são os tipos de transformações de energia que a gente observa no nosso cotidiano quando a gente está operando esses aparelhos? Então, isso é um aspecto muito importante na natureza e também no estudo da física, esse aspecto das transformações de energia. Por quê? Porque existe um princípio básico na natureza que diz que a energia ela não é nem criada nem destruída, ela é apenas transformada. Então, a energia está circulando na natureza dessa forma. Então, por exemplo, quando você vai ligar o teu aparelho de celular para carregar na tomada, quais são as transformações de energia que acontecem lá? Vai ocorrer uma transformação de energia elétrica em energia química. Ou seja, a energia elétrica que é disponibilizada pela rede elétrica, ela vai ser convertida, vai ser transformada em energia química no interior da bateria. E lá na bateria vai ficar armazenado. Aí você vai desconectar da tomada, vai ficar usando teu aparelho e no uso, o que é que vai acontecer? Vai ocorrer uma transformação inversa. A tua energia química, ela vai ser convertida em outros tipos de energia até quando a bateria for descarregada. Aí você vai e reinicia o processo. Então a energia ela fica no teu aparelho, isso como exemplo que eu estou citando. Ela fica realizando essas transformações, energia elétrica, energia química e outros tipos de energia, até descarregar, ok? Então vamos lá, para a primeira pergunta aqui, né? Vamos lá para adiante. O que faz uma lâmpada aquecer enquanto ilumina? Então essa é uma pergunta que eu faria aqui para vocês, para a gente iniciar. O que faz uma lâmpada aquecer enquanto ilumina? Porque eu não sei se vocês lembram, mas aquela lâmpada incandescente, que ela já caiu em desuso, a indústria já não está nem fabricando mais, eu não sei se vocês se recordam, que diferentemente da lâmpada fria, que é essa que consome menos energia, a lâmpada incandescente ela aquecia muito. Então eu perguntaria a vocês, o que que faz uma lâmpada aquecer enquanto ilumina? O que que produz esse aquecimento nela? Alguém saberia responder? Alguém teria uma ideia? Porque eu estou aqui só falando e pedi que vocês desligassem o microfone, mas a gente fica aqui meio achando que parece que a coisa não está chegando em vocês. Vocês poderiam fazer algum comentário a respeito disso, dessa primeira pergunta? Aparelho elétrico, transformação de energia. Nos aparelhos elétricos. Aí o que Professor, faz uma lâmpada aquecer enquanto ilumina? não estou sabendo responder essa. Alguém mais? Se não tiver, a gente passa adiante. Eletricidade. Isso, a eletricidade é o primeiro passo. Porque, vamos pegar um exemplo aqui, né? Você suponha isso, e você por um acidente, você toca num fio despelado e você leva um choque. Então, quem já passou pela experiência sabe que seu dedo, ele queima. Peraí, Né? Vocês sabem disso, né? Você É. sente aquela queimadura. Por quê? sim. Porque a eletricidade, ela conduz calor. Ela conduz calor. Calor que é chamado de energia térmica. Não é? Então, não é só a lâmpada incandescente que aquece. Se você pegar qualquer aparelho elétrico, né, um ventilador, uma TV e tudo, e você tocar na TV, no ventilador, ali em cima do seu motor, você vai sentir ele quente. O motor quente. Por quê? Mas Porque... você tá molhada, você pega o choque. Sim. Né, nessa situação, sim. Mas se você pegar nos aparelhos, né, e também numa lâmpada incandescente, você vai sentir ela aquecida, quente. Aí por quê? Porque a eletricidade, né, ela conduz energia térmica, ela conduz calor. Então a gente vai entender aqui mais ou menos como é que isso acontece, ok? Então vamos aqui adiante, olha. Vamos ler aqui esse pedacinho. Ao colocar aparelhos elétricos em funcionamento, utilizando uma tomada em nossa casa, estamos utilizando energia elétrica, que é gerada por uma usina e transmitida até nós por linhas de transmissão. Então, por incrível que pareça, gente, a nossa energia elétrica ela vem da água. Né? Como é que é isso? Ela vem de uma queda d'água lá na usina hidrelétrica.
Então aquela queda d'água, quando ela vem com aquela força toda, ela faz um movimento num gerador. E esse gerador, que é uma coisa imensa, né, ele é que vai produzir a energia elétrica. Aí essa energia elétrica é conduzida pelos fios de transmissão até as nossas residências, até a indústria. Então aquelas torres enormes de metal que a gente vê aí nas estradas, elas estão vindo ali diretamente das usinas hidrelétricas. Então são torres que carregam fios ou que suportam fios de alta tensão. A tensão naqueles fios é imensa e são perigosíssimos ali de se trabalhar naquela rede, né, nessas redes altíssimas aí, sem proteção. Então o que acontece? Essa tensão que sai lá da usina, ela chega até a gente altíssima. Aí o que acontece? Ela vai passando por quedas. Então, por exemplo, chega numa estação de transmissão, por exemplo, uma que a gente tem ali ali no bairro Marquês, né? Chega naquela estação ali, aí ela sofre uma queda de tensão. Aí aquela tensão que está elevada, ela vai baixando um pouquinho. Aí quando chega no transformador nas nossas ruas, aí sofre uma nova queda até chegar nos 220. Então assim, sai altíssima essa tensão lá da usina e vai sofrendo quedas, né, nessas tensões, para poder chegar numa tensão que os nossos aparelhos possam suportar, que no caso é 220 volts. Então o processo é esse. Então olha só, continuando aí, ó, aparelhos como o ferro elétrico, a torradeira, o aquecedor e a torneira elétrica transformam energia elétrica em energia térmica. Por quê? Porque esses aparelhos, eles, por natureza, eles têm que aquecer. Ou seja, eles carregam neles o que a gente chama em eletricidade de resistência elétrica. E toda resistência elétrica ela aquece. Todos eles dispõem de um dispositivo chamado resistor, um fio de material especial, diferente dos fios de ligação responsável pelo aquecimento. Por isso, esses aparelhos são chamados de aparelhos resistivos. Então, quando você tiver contato com o ferro elétrico, você lembra dessa aula. É um aparelho resistivo. Por quê? Porque transforma energia elétrica em energia térmica. A função dele é aquecer. Se você pegar numa torradeira do mesmo jeito, lembre dessa aula. Você vai ter ali diante de você um aparelho resistivo. Se você pegar um aquecedor, a torneira elétrica do mesmo jeito. Só que a torneira elétrica e o chuveiro elétrico a gente não tem muito contato, né, com esses aparelhos. Mas são aparelhos resistivos. Então vamos lá. Então olha só, todo aparelho que tem como função produzir aquecimento é denominado de aparelho resistivo. Aí eu vou colocar aqui uma figurinha da velha lâmpada incandescente, tá? Ela brilhando aí para vocês, ó. Então ela está em funcionamento. Ela tem um fio de resistência que aquece muito rápido. E tem um ponto de fusão muito alto também. Ou seja, para derreter esse fiozinho, ele precisa aquecer acima de um valor de temperatura que foge dos padrões. Então é preciso aquecer muito esse fio para ele poder derreter. Então o que é que acontece com ele? Com esse fiozinho que é uma resistência elétrica. Eu não sei se vai dar para ver aqui para vocês, olha, eu vou até passar um pouquinho, pronto, tá aqui, olha. Então esse fiozinho aqui, olha, esse fiozinho aqui, que eu vou marcar ele aqui, olha, ele é um fio de um elemento químico chamado estânio. Então ele é todo enroladinho e ele funciona como uma resistência elétrica. Então olha aqui, olha, filamento resistor, estênio. Então ele tem um alto ponto de fusão. Então é ele que aquece quando os elétrons passam e é ele que incendeia, ou seja, ele produz o brilho. Então se ele se romper, aí você diz que a lâmpada queimou, certo? Então aqui estão as partes dela, ó. Ela tem um bulbo de vidro, né, que se você deixar cair é muito fácil de quebrar. Tem um gás inerte lá que não reage, é rarefeito, então ele está aqui dentro, esse gás. Eu não me recordo qual que é o gás. O filamento está aqui que aquece e tem os fios, ó, que chegam até ele. Então a eletricidade vem aqui, ó, nesse fio, né, os elétrons passam por ele
e produz o aquecimento e o brilho, certo? Então vou voltar aqui. Um aparelho elétrico resistivo pode ser representado apenas por seu resistor. Então, nos circuitos elétricos, ao invés de eu desenhar a lâmpada, eu vou estar desenhando essa figura aqui, ó. Então, essa figurinha aqui, que parece um fio enroladinho, ó, todo quebrado, ela vai representar um elemento resistivo no circuito, certo, gente? Então, toda vez que vocês verem isso no circuito elétrico, ele vai representar um elemento resistivo. Então, vou passar aqui adiante. Então, olha só, um circuito elétrico simples será representado como na figura. Então, essa figurinha aqui, gente, ela é um esquema representando um circuito elétrico. Então, veja o que está presente nele. Está presente nele aqui, olha, vocês estão vendo, é um interruptor, certo? Está presente nele um resistor e uma fonte. Essa fonte aqui, ela pode ser uma tomada, ela pode ser uma bateria, ela pode ser um geradorzinho pequeno de 12 volts, certo? Então, essa fonte aqui é que vai fazer a transmissão da energia para todos os elementos do circuito. Então, é ela que vai alimentar o circuito com a corrente elétrica. Então, é só uma representação. Então, veja só uma coisa, ó. Quando essa chavezinha aqui ela estiver fechada, certo? Quando ela estiver fechada, você diz que o circuito está fechado. Aí é o momento que uma lâmpada vai acender, é o momento em que os elétrons vão começar a passar pelos fios, certo? E vai fazer funcionar todos os elementos do circuito, porque ele vai estar sendo alimentado pela eletricidade. Então, essa figurinha aí, gente, ela representa o interruptor, certo? Então, por exemplo, nas nossas casas, quando a gente liga um interruptor, né, a gente está fechando o circuito, lá, por exemplo, para uma sala. Aí a lâmpada acende. Quando a gente aperta de novo no interruptor, que a lâmpada apaga, você abriu o circuito. Então, era como se fosse essa figurinha aqui, olha, com essa interrupção bem aqui, ó. Ou seja, nesse momento aqui, os elétrons eles não conseguem passar. Aí você diz que o circuito está aberto. Aí, se tiver uma lâmpada ligada, a lâmpada apaga. Certo? Então, basicamente, é essa a ideia aí do interruptor, certo? Ele só faz fechar o circuito. Ok? Então, vamos passar aqui adiante. Aí, olha só aqui essas duas figuras. Você tem um exemplo aí de um aparelho resistivo, que é o chuveiro elétrico, essa primeira figura aqui, certo? A figura 17. Ela transforma energia elétrica em energia térmica. Essa transformação é feita pelo seu resistor, popularmente conhecido como resistência. Então, nessa figura aqui, gente, está destacado. Ó, o resistor, ele está aqui, olha, como se fosse uma molazinha. Na verdade, é um fio elétrico. Ele está todo enroladinho aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Isso aqui é o resistor, que é chamado de resistência do chuveiro elétrico. É que nem aquele fiozinho enroladinho lá na lâmpada. Já a figura 18, ela está mostrando aqui uma furadeira, também um exemplo de um aparelho elétrico receptor. Então veja, essa figura aqui, olha, mostra um aparelho elétrico resistivo e essa outra figura, ela mostra um aparelho elétrico receptor. Quando eu digo receptor, é que ele não tem a função específica só de aquecer, como é o caso do ferro elétrico, da torradeira. Então, todos os nossos aparelhos que não têm a função só de aquecer, eles são chamados de aparelhos elétricos receptores. Então, são receptores. Então, um ventilador, uma geladeira, uma TV são aparelhos receptores, certo, gente? Vamos lá, vamos passar adiante. Então, olha só, todo aparelho que transforma energia elétrica em outro tipo de energia que não seja exclusivamente a energia térmica é denominado de aparelho elétrico receptor, certo, gente? Então, não esqueça disso, viu? Então, essa é a diferença do aparelho elétrico resistivo do aparelho elétrico receptor. Então, eu não sei se a Maria Alice está presente, porque eu não estou vendo aqui, porque eu expandi a tela para as telas, né? E também não sei se a Simone ainda está presente. Então, vocês estão tendo aula aí de eletricidade, viu? Então, qualquer coisa, aí você já tem uma ideia já de aparelho receptor, aparelho elétrico resistivo. Tô assistindo, até cortando o teu áudio. Ah, é, né? É porque, Maria Alice, eu tô gravando aqui a aula, entendeu? Aí eu acho que fica muito carregado.